Vou acionar Délio Rocha, direto de Brasília. O Délio vai trazer para nós informações a respeito de uma entrevista concedida pelo presidente Michel Temer ao SBT, onde ele deu declarações a respeito do que pensa sobre possíveis estratégias de olho nas eleições deste ano. Délio Rocha, direto de Brasília, boa tarde para você. Délio, o que o presidente trouxe de novidade e de informação em relação às eleições desse ano? Joelson Jordani, boa tarde para você e meu boa tarde a todos os colegas da TV Cidade Verde. Bom, essa entrevista do presidente Michel Temer, ela foi ao ar ontem no SBT e ele, Joelson, na verdade, exteriorizou uma informação que a gente já vinha até aqui passando, né? Só que ontem ele afirmou isso, que existe possibilidade dele não ser candidato à presidência da República e neste caso, Joelson, ele defende a união dos candidatos de centro, inclusive uma união com o candidato do PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na oportunidade, ele comentou que o ex-governador e o PSDB já fizeram parte do governo dele e que os tucanos deram boas contribuições para esse governo e que, dependendo aí de algumas conjunturas, é possível sim o MDB apoiar o candidato tucano, o candidato Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista, Joelson. O senhor apoiaria, por exemplo, a candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi contra o PSDB permanecer no seu governo? Eu não teria dificuldade, não. Sabe por quê, Débora? Me perdoe dizer isso, mas as pessoas no Brasil pensam de maneira muito pequena. Então, veja, ele realmente saiu do governo. Num dado momento, embora tivesse participado ativamente do governo. Você sabe que eu dei um dos principais ministérios do governo, que é o Ministério das Cidades, um dos mais poderosos, para o PSDB. E o PSDB, naturalmente, desfrutou desta possibilidade. Mas é interessante, as pessoas chegam e dizem, olha, agora, como ele saiu do governo, você não apoiaria? Por que não apoiar? Se houver uma conjugação política nestes termos que eu estou dizendo. Se houver algo que seja útil para o país, e daí a história da união de todos os candidatos de centro, por que não apoiar? Não vejo razão para não apoiar. Mas não quero dizer que venha a ser ele o candidato. Pode ser que não seja. Pode ser que seja outro, eu ou outro candidato. Elivaldo Barbosa, você acredita na possibilidade de Michel Temer não entrar na disputa? Sim, acredito sim. Aliás, ele foi muito lúcido, muito sóbrio aí nessa avaliação. Como ele falou aí de uma candidatura mais de centro e tudo mais, e hoje o candidato que tem esse potencial, inclusive de evoluir, é o tucano Geraldo Alckmin. Ele reconhece que uma candidatura do próprio presidente, a candidatura dele, enfrenta muitas dificuldades. As pesquisas estão mostrando. A conjuntura política brasileira não favorece hoje a candidatura à reeleição de Michel Temer. Com isso, sobram aí as alternativas. E a alternativa hoje mais viável, mais real, seria uma aproximação com o PSDB, unindo aí o MDB, o PSD e outras siglas que dão progressistas e outras siglas que dão sustentação ao governo federal. Délio Rocha, o que você sentiu do presidente Michel Temer, Délio? Olha, Jorge, o que eu senti é que o presidente Michel Temer parece que está caindo na real, porque nas pesquisas de intenção de voto, ele aparece no máximo com 2%. Isso é muito pouco para as pretensões dele, e ao mesmo tempo, ao acenar para o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele vê no tucano a possibilidade de ter um apoio, de ter um candidato mais forte, já que os apadrinhados do presidente, que seria o deputado Rodrigo Maia, pré-candidato do DEM, e o próprio Henrique Meirelles, que é outro pré-candidato do MDB, esses também não aparecem bem nas pesquisas. Geraldo Alckmin, a gente não pode dizer que ele está muito bem, na verdade ele está patinando entre 6% e 8%, mas num cenário reunindo só candidatos de centro, ele ainda é quem aparece na frente e quem tem o maior potencial para vencer essas eleições. E nesse caso, Michel Temer está estudando a possibilidade de fazer uma coisa que ele faz muito bem, que é articular aliança com outros partidos. Ele já fez isso na aliança vencedora com o PT, quando ele foi candidato a vice-presidente de Dilma Rousseff, e agora ele quer garantir, no caso de ele não poder ser candidato, de ele não ter uma visibilidade, uma viabilidade política, ele quer pelo menos então garantir uma aliança com um candidato que tem potencial para ser presidente da República, Joelson.
Fenelon Rocha, o presidente Michel Temer sequer falou no nome de Henrique Meirelles, que é um outro pré-candidato do partido. É carta fora do baralho, não? Eu não acho que seja definitivamente fora do baralho, mas desde o começo Henrique Meirelles tem muita dificuldade. Qual é a questão? O centro é aquele segmento ideológico que tem o maior número de candidatos. E esse número de candidatos está todo mundo esperando. Vamos esperar junho, final de junho, para ver quem está melhor nas pesquisas. E aí nós vamos ter PSD se definindo, MDB se definindo, PP, progressista, se definindo, DEM se definindo. E se esse centro mostrar que o melhor caminho é, como parece ser, Geraldo Alckmin, eu acho que esse centro, na grande maioria, se reúne em torno desse nome. Esse é o palpite que você arriscaria também, Cláudia, na análise, olhando a entrevista e o cenário político? É verdade, eu acho que o Elivaldo Barbosa, nosso baluarte da política aqui, que tem tantos anos de tradição, fez uma análise muito serena, muito completa. O presidente Michel Temer não escondia a intenção que ele tinha de disputar a presidência da República e até que no início do mandato fazia algum sentido. A economia começava a retomar, as projeções eram de que a gente ia voltar a ter um crescimento bom e que seriam votadas e aprovadas reformas imprescindíveis para o país, como a reforma trabalhista, que chegou a ser votada ainda que parcialmente, e a reforma da Previdência. Infelizmente, depois daquelas sucessivas denúncias contra o presidente que tiveram que ser votadas no Congresso, ele foi se enfraquecendo e a economia também foi se enfraquecendo. Já não há a mesma previsão de crescimento do PIB de 3% para esse ano, né? Já houve uma redução. Então, com isso, ele foi perdendo espaço político e já está procurando apoiar alguém do centro. Só que a informação que a gente tem, Joelson, é que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que esteve aqui em Teresina no sábado, não se animou muito com a possibilidade de compor com o atual presidente Michel Temer e com o ex-ministro Henrique Meirelles. Ele acha que os dois contaminariam mais a chapa do que ajudaria, na verdade, né? Osmo Tavares, contar com o apoio de um presidente que não tem tanta popularidade pode ser ruim? Geraldo Alckmin quer se afastar desse risco? Olha, Joelson, o presidente Michel Temer já teve pior. Mas, pelas razões expostas aqui pelo Fenelon, pela Cláudia, o Délio e o Elivaldo, pelas razões expostas por ele, em razão da crise, essa história toda, ainda está muito longe de ficar bem. Então, é um político que termina ficando numa encruzilhada até para ser aceito como cabo eleitoral. Qual é o candidato que vai querer o presidente Michel Temer como cabo eleitoral, com o desgaste popular que ele tem e com certeza não tem tempo de tirar durante a campanha eleitoral?